Boa noite, estamos aqui com mais um capítulo, 5º, do Religare, A Ciência Espiritual do Ser que é, Fabrícia Vilhena Barbosa, autora. O princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Hermes Trismegisto, o Cabalhon. O movimento à esquerda é no sentido contrário, à direita em mesma intensidade e grau. O pêndulo vai, o pêndulo vem. A alegria se transforma em desdém. A paz nos harmoniza. O Rosário, Fabrícia Vilhena Barbosa. Este hino, inspirado no princípio hermético, mostra que o movimento da vida se dá em compensações. Compensação, o mesmo movimento à esquerda é o mesmo movimento à direita. Em compensação de energias em o ser. A alegria em euforia. Desarmoniza o ser e a euforia desarmoniza o ser, e quando o ritmo do movimento da vida faz a compensação, a alegria se transforma em tristeza, em desdém. Que as suas manifestações e influências se estendem às atividades mentais do homem, e que isso explica pela contínua sucessão de condições, estados, emoções e outras incômodas e embaraçosas mudanças que observamos em nós mesmos. Mas os hermetistas, estudando as operações desse princípio, aprenderam a escapar à sua atividade pela transmutação, a elevação, a transformação elevando, a transmutação, que significa essa situação de o Cabalhon, os 3 iniciados. Quando nós estamos muito alegres, compensa o ritmo nos levando à tristeza. É o pêndulo de 2 mãos. É o pêndulo que nos leva sempre a ritmos. Ficamos alegres, ficamos depressivos. Temos uma grande alegria, temos uma grande decepção. Esta transmutação, a elevação, é a harmonia em si. E esta transmutação é a harmonia em si. É o estado de iluminação, o equilíbrio interior que faz o pêndulo ficar em equilíbrio dinâmico, sem se alterar e sem alterar o nosso estado de espírito. É a paz, a felicidade e a harmonia. Essas somente são conseguidas através do caminho do meio, de Buda, onde se harmoniza em um equilíbrio ensino tal do ser e anula-se o movimento do pêndulo, fazendo-o ser em equilíbrio pleno. O tal, a harmonia em equilíbrio dinâmico, no caminho do meio, que é a harmonia do ser. Que temos de fazer para parar de sofrer? Parar o pêndulo que nos leva de um estado para outro de consciência. Inconscientemente, estamos em mudança do positivo para o negativo da nossa consciência. Esse é um tema complexo. Para termos mais prazer, temos de passar pelo sofrimento, crescimento espiritual. É uma lei, a lei ou princípio do ritmo, onde há a compensação. Vejamos. Todos os grandes missionários da Terra sofrem e passam amarguras, mas seu prazer de viver é enorme, e suas recompensas em o ser
e na vida em espírito são a própria glória celeste. Se foi assim com Jesus, como poderemos achar que não o será conosco? Vemos que quando estamos sofrendo pela verdade, teremos a compensação de um prazer e paz inigualáveis, porque atingiremos o domínio, a plenitude do equilíbrio em todo ser e em tudo ser. É a única forma de se evitar o sofrimento é neutralizando pelo prazer de sofrer. O prazer de sofrer, aprender. O prazer de experienciar a vida em unidade, que faz tudo ser realidade e nos faz ver que a vida em este movimento é o natural. O natural é a vida em estar íncito dentro de si o sofrimento. Porque já nascemos sofrendo e para aprender sofremos e o esforço nos faz sofrer até uma plenitude ou o domínio hermético, a iluminação. E assim atingimos o domínio da lei e fazemos com que os momentos de dor sejam, na verdade, crescimento para o ser, para o espírito, para a matéria. Fazer exercício é sofrimento também. E os momentos de alegria sejam plenos de luz e vida. Em luz e vida. Tudo se torna parte integrante de uma mesma existência, plena de tudo em si mesma. Plena, plenitude, completude, finalidade perfeita. Teleologia. O sofrimento é inerente à vida. E se conseguirmos alcançar o bem superior é um conceito cunhado por mim, onde o mal, a dor e o sofrer se transmutam, se elevam, se transformam, elevando em alegrias de ser cada vez mais luz e plenitude. Tudo se torna vida estuante, porque na verdade tudo é vida. Tudo é vida, a vida é una. A dor e a alegria é vida. Vivemos o sofrimento como uma benesse e não como algo negativo e ruim. Saímos da dicotomia, separação, do bem e do bom, e da dor ser ruim, do bem ser bom e da dor ser ruim. Enxergamos em tudo a unidade fundamental da substância, essencial no uno do ser. Tudo é vida. O sofrimento nos faz crescer em consciência e ser em verdade do que se é. Então o sofrimento já é o prazer, se o encararmos como processo natural da vida que nos faz ser, em realidade, o uno de ser em nós mesmos, a iluminação do ser, que faz de tudo o uno em si mesmo. Na vida em si, a vida una, o ser uno, sem a separação e a dicotomia. Através da visão do eu sou, a vida se dá em unidade. Tudo é em unidade. E o todo é uno e mental, indivisível e verdade real. Isso se dá porque nos colocamos acima do sofrer, vivendo o sofrimento, o negativo, a dor, como um bem, o positivo que nos eleva espiritualmente e nos faz libertarmos-nos do mal e ver em tudo vida, que se compensa pela força real do princípio do ritmo, onde tudo é vida e o mal se torna a força que transmuta o ser a patamares de consciência cada vez mais elevados, até tudo ser e mente, com maiúscula. Tudo se torna experiência onde encontramos a ciência de ser. Somente seremos plenos se experimentarmos a vida em unidade,
pois Deus é o todo e tudo é Deus e em Deus. Com a visão cósmica de que tudo é Deus, vivemos o sofrer e a dor sem medo de sofrer, porque esse se torna aprendizado para ser em realidade divina. Levantando-nos a planos elevados de consciência, a integração do cosmo-mente e ao todo a Deus. É assim que vimos em um Bhagavad Gita que a honra e a desonra devem ser vistas com equanimidade, pois se vivenciarmos a unificação ao todo, o prazer e o desprazer são experiências, e nos mantemos em paz, em harmonia, em equanimidade frente ao desprazer e ao prazer. E é transcender o bem e o mal, e enxergar tudo como manifestação de Deus, em que o mal, visto como uma lição para ser, se torna a vida verdadeira em florescimento de consciência lúcida. Disse Jesus: vinde a mim, pois meu jugo é leve e suave, e encontrareis repouso em vós. Porque o jugo dos que seguem o Cristo é leve e suave. Lojão 90, Jean-Yves Leloup. Porque compreenderam a verdade que transcende o mal do mundo e vê tudo em equanimidade, e assim acha repouso do equilíbrio, da harmonia em si mesmo, na plenitude da vida de em tudo ser. Quem tem muita alegria, mudança de humor, não acha o repouso da paz. Nunca. Mas os unificados, que veem em tudo Deus e sentem ligação com Deus, assim como veem a realidade do e vivem a transcendência, sendo que o que se é na vontade de Deus, acham a plenitude da vida em unidade. E é exatamente este princípio que, quando vivenciamos dentro de nós, primeiro a dificuldade e o sofrimento, para depois vivermos a vida em novo nível de consciência, mais puro, mais elevado e mais próximo da realidade do ser, em o eu sou, ser que é. Ser que é ser em tudo, ser verdade em tudo. E é o próprio processo da vida para alcançarmos níveis de consciência mais elevados e transcendidos. Temos de vivenciar o negativo do que somos e vivemos primeiramente o desprazer de nossa realidade íntima, o sofrer por não ser verdade e realidade, para depois do ritmo, a compensação, o pêndulo, nos transcender naturalmente, pois é o movimento do ser, a uma realidade superior à que a vida a que se vivia, e transmutar-nos em ser. E será assim até atingirmos a unificação a Deus, a realidade do todo, a mente, e assim a iluminação em ser tudo em ser em tudo ser Para crescermos e cumprirmos nossa missão maior de transmutar eu em eu sou, ego em ser, temos de passar pelo negativo de si, para saber ir para o positivo em si. Negativo de si, ir ao positivo em si, em um nível mais elevado e próximo da verdade real, até a consciência cósmica que há em cada ser e em cada Atman, já que Deus está em todos e em cada um. Elevando-nos a ser, tornamo-nos unos a Deus, e tudo reverbera a vida, em ser, em unidade de ser que é. Capítulo 6, o princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu oposto, tudo é igual, o igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau.
é o termômetro. Natureza, grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser conciliados. Hermes Trismegisto, o Cabalhon. Isso nos faz lembrar Buda. Lembremos-nos. Buda nos diz que pode-se dizer que as coisas são como ilusões, não podendo ser consideradas como existentes, nem como não existentes. A doutrina de Buda, página 111. Ou seja, tudo tem dois lados. Todas as verdades são meias-verdades, exatamente porque não são não substanciais. Se as coisas não se diferenciam em sua natureza essencial, como pode haver dualidade? Doutrina de Buda. Ou seja, o igual e desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza. Todos os paradoxos podem ser conciliados. O complexo que já citamos aqui. Assim é, tudo existe, como uma grande ilusão, pois existe até o momento que damos a importância para aquilo. Porque somente o eu sou é a realidade, os opostos somente diferem em grau, e não em substância. O maior dos paradoxos, o amor e o ódio, o amor versus o ódio, são dois polos de uma mesma coisa. Por isso temos de usar esse princípio de polaridade para transmutarmos em nós tudo de ruim, negativo para seu polo positivo. Porque todos os sentimentos inferiores são a essência uma só coisa dos superiores. E pelo poder do ser podemos mudar a polaridade, termômetro, destes sentimentos e transmutarmos em seres divinos, fazendo o que Jesus e os grandes mestres ensinaram, enxergar a realidade das coisas como relativas e ver o lado bom em tudo, perdoar, amar, transcender o mal, amém. Amar os inimigos. Jesus Cristo. Evangelho. Isso é transmutar o mal em bem superior. Essa é a chave da transmutação e da ciência hermética da polaridade. O ser é em polaridade. Em a polaridade que se coloca. Se no negativo, ruim, se no positivo, bom. Perguntaram os discípulos a Jesus: quando virá o reino? Jesus respondeu: não é pelo fato de alguém estar à sua espera que o verá chegar. Nem será possível dizer está ali ou está aqui. O reino do Pai está espalhado por toda a terra e os homens não o veem. Lojon 113, Yves Leloup. Porque o reino se faz em nós quando transmutamos o negativo em positivo dentro de nós mesmos, fazendo o princípio da polaridade em nós através do poder da elevação de nós mesmos, reconciliando os paradoxos do ser e tornando um. Tudo são meias verdades, porque o que é bom para mim pode ser ruim para outrem. Quem faz o mal escolhe e gosta daquele mal. Mas para o bom, aquele mal é ruim de se fazer. Muita gente se regozija no mal, e isso é o bem e o bom para quem é mau. Por isso, somente os unificados e eleitos, Jesus, Evangelho de Tomé, Yves Leloup, os que transcenderam e transmutaram-se, chegarão ao reino, à iluminação e à transcendência e domínio, onde tudo é um, e em si somente existe unidade. Os unificados que unificaram em si o bem e o mal, transcendendo-os em bem superior é transmutação de todo mal em bem e unificação das polaridades. Onde o bem é luz yin e o mal é força viva da alma na justiça yang do ser. Se iluminar não é somente ser bonzinho, é ser
o ser que é. E para isso é necessário que transmutemos nossas polaridades negativas para o positivo e alcancemos o ser, onde tudo é um. A transcendência em Krishna, o tal unificado, na harmonia. A perfeição é a transmutação do negativo em positivo, unificando o ser em um em si, a unidade a Deus e a verdade da realidade da vida em ser una. Assim reconciliamos os paradoxos e tudo se torna um, mente e um. Próximo capítulo, 7º, já terminando o módulo Hermes Trismegisto e passando para Buda, do mesmo livro. Capítulo 7º, o princípio da vibração. Até mais.